A lei está no livro de Levítico, capítulo 12. A mulher pegava o menino que havia acabado de nascer, levava ao sacerdote para consagrá-lo. Só que quando você pega Lucas, no capítulo 2, versículo 21, você vê que Maria vai até o sacerdote depois de 40 dias e ela diz: sacerdote, eu vim apresentar Jesus. E o sacerdote diz a ela: Maria, não posso apresentar Jesus, porque a lei diz que se o primogênito ele nasce, eu não posso apresentá-lo, eu devo consagrá-lo. O que provavelmente você não sabe é que existe uma diferença entre apresentar e consagrar. Apresentar é a santificação para algo. Então quando Deus diz a você santifique-se, é porque há um propósito na santificação. Quando Ele pede para que você santifique, é porque alguma coisa Ele vai fazer. Quando Deus pede para a igreja se santificar, é porque Ele quer se relacionar com você. Então a primeira lição da santificação é o relacionamento e a proximidade de Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus. Então a apresentação é a fim de algo. Quando a mulher pegava o menino e ia apresentá-lo ou santificá-lo, ela santificava a fim de algo. Qual era o motivo que levou Maria a apresentar ou santificar Jesus? Justamente porque o anjo disse a ela que Jesus seria conhecido como o Filho de Deus, o Salvador dos judeus. Então é óbvio, Jesus será um grande revolucionador. Então no coração de Maria, Jesus seria um político, provavelmente. Então ela vai até o sacerdote: sacerdote, o meu filho vai ser um homem de autoridade, e eu quero apresentar ele porque ele vai ser rei, ele vai ser juiz, ele vai ser um homem que vai marcar a história, ele vai salvar todo mundo. Só que o sacerdote, ele diz para Maria assim: Maria, me responde uma pergunta: Jesus é o primeiro? Sim, é o primeiro. Maria, então eu não posso apresentar o menino, pelo amor de Deus. Aí Maria diz: mas por que eu não posso apresentar? Porque segundo a lei, o que vem primeiro não pode ser seu. Então se é o primeiro, Maria, se é o primeiro filho, não pode viver o que você quer, porque você está dizendo: eu quero que o meu filho seja advogado, eu quero que o meu filho seja médico, eu quero que o futuro do meu filho seja promissor. Isso é tão rico para os judeus que eles acreditam que o pai, quando apresenta o filho a Deus, e essa apresentação seguia de uma oferta. Não era como hoje. Hoje a pessoa vem, ela quer receber de Deus, mas não quer dar. Havia uma apresentação que se entregava. Pode continuar, eu gosto disso. Havia uma lei para a consagração, e essa lei era uma oferta. Irmão, eu vou entrar nesse negócio aqui. Havia uma lei da apresentação, e a lei era: primeiro, se prepara uma oferta. Segundo a lei de Moisés, haviam duas ofertas: a oferta do pecado e a oferta da apresentação, que é a oferta da santificação. Então eu pegava a oferta do pecado, que era um cordeiro, e pegava a oferta da apresentação, que era 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Se fosse uma família miserável, eu pegava farinha. Então se pegava a oferta e levava no altar e apresentava. Isso é tão rico porque se o coração do garoto estivesse prestes a parar de bater aos 12 anos de idade, não pararia, porque é uma autoridade sobre o pai. Oh glória! A oferta que o sacerdote da casa entregava no altar mudava o futuro da criança. Sabe por que nós vivemos em uma sociedade onde o menino bate na cara do pai, bate na mãe e até mata? Porque não existe mais princípios. E pasmem os senhores, o princípio se dá na oferta. Eu vou entrar numa questão aqui forte para falar de arrebatamento primeiro. Tem gente que critica quem dizima e critica quem prega sobre o dízimo. Irmão, eu vou começar um seminário sobre dízimo, vai ser forte o negócio, irmão. Primeira lei do dízimo não era apenas para uma lei, porque na verdade a lei, o dízimo não é uma lei, o dízimo é um princípio. E o dízimo, mas eu fui pregar numa igreja e o pastor falou assim: irmão, você tem que dar o dízimo, porque o dízimo é uma sementinha. Quanto mais você planta, mais você colhe. Eu falei assim: coitado, não lê Bíblia esse aí não. O dízimo é muito mais profundo. Primeira regra: o dízimo é um princípio de Deus para te educar financeiramente. Porque se uma pessoa não consegue administrar 10% de toda a sua renda, como ela vai governar os 90%? Segunda coisa, é um sinal de autoridade. Primeiro, o dízimo não se entregava em gasofilaço. Hoje se entrega em gasofilaço, mas biblicamente se deve entregar na mão do sacerdote. Porque se entrega no gasofilaço, então eu tiro uma culpa.
É apenas uma justificativa. Eu estou dando dízimo, o pastor vai ver administrativamente que eu estou dando dízimo e pronto, acabou. Mas o dízimo se dava na mão do sacerdote, está em Hebreus capítulo 13. E são 3 assuntos que não se prega e poucos entendem. Primeiro, a maldição do dízimo. Segundo, o dízimo dos dízimos. E a terceira lição é o dízimo como autoridade. Quando eu entrego o dízimo na mão do sacerdote, eu estou reconhecendo que ele é o meu sacerdote, o meu pastor. Então eu digo, coma do meu dízimo. Ele vai viver do meu dízimo. E detalhe, os sacerdotes não davam relatório do dízimo, porque o dízimo era para eles. Jesus tinha 12 discípulos. Você percebeu que Jesus desemprega todo mundo? 12 discípulos que não haviam estudado, mas eram bem-sucedidos. Aí diz assim, abre a mão do emprego e vem comigo. O jovem rico, por exemplo, eu não sei se você sabia, mas o jovem rico era para ser o 13º discípulo de Jesus, que possivelmente seria o substituto de Judas. Por que ele sabia o resultado de Judas? E não precisaria os 11 tirar sorte. Vamos jogar na loteria na Mega Sena para ver quem fica no lugar de Judas. Não precisaria disso. Então ele seria o sucessor. Jesus disse, abra mão de tudo e vem comigo. Porque a lei da prosperidade não é o quanto você ganha, mas é o quanto você está satisfeito com o que você tem. Então o que Cristo queria proporcionar a eles era o bem-estar e não ter muito para não ter como aproveitar. Por isso que tem gente que vive bem com 600 e outros não consegue viver bem com 3.000. Porque são péssimos administradores. Eles usam o cartão Mastercard. É complicado. O dízimo então tinha uma regra. Ela entregava no altar e apresentava o menino. Só que quando Maria entrega, ela vai ser confrontada por conta de um motivo. O motivo é, Maria, você quer que Jesus viva os seus sonhos, mas ele não pode viver os seus sonhos, porque se a primeira coisa que Deus lhe deu é porque não é para lhe servir, é para servir a ele. Maria, Jesus não vai ser advogado. Jesus não vai ser a sucessão de Herodes. Não vai ser um grande político. Jesus vai viver o sonho do Pai, vai viver para o Pai, ele pertence a Deus. E o interessante é que quando Maria vai entregar a oferta, irmão, está no texto, você pode ler. Maria não tinha a oferta do pecado, Maria tinha apenas a oferta da apresentação. Pastor Alex, mas sabe qual é o profundo? Porque quem ia consagrar não precisava da oferta do pecado. Agora, irmão, você vai voar da cadeira. Jesus era o próprio que tiraria o pecado. Jesus era